Olá, ouvintes do MLcast. Estamos aqui para mais um episódio desse programa da Associação Médica de Londrina, que busca falar de saúde, medicina e bem-estar. Meu nome é Vitor Hugo Ferreira, eu sou médico endocrinologista, eu sou graduado pela UEL, tenho residência médica em clínica médica, fiz minha formação em endocrinologia na USP em Ribeirão Preto, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Hoje a gente vai estar falando de um assunto que é muito relevante porque impacta a vida de milhões de brasileiros, milhares de pessoas aqui em Londrina e região, que é o diabetes. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, é um dia que a gente usa para aumentar o conhecimento das pessoas sobre essa condição, sobre essa doença, e também aumentar o nível de informação e de que as pessoas possam prevenir o diabetes e também prevenir as complicações de quem já tem diabetes. O diabetes é uma doença que, bem tratada, a gente consegue ótimos resultados, consegue ajudar muitas pessoas, a pessoa consegue ter uma boa qualidade de vida. Entretanto, se a gente não tiver um controle apropriado, a gente vai ter muitas dificuldades. Por isso a gente chamou hoje aqui o Dr. Igor Schincariol Perozin, que é cirurgião vascular, associado aqui da Associação Médica de Londrina, da AML, que vai nos ajudar a entender melhor as consequências sobre o sistema cardiovascular dos pacientes. Dr. Igor, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Primeiro, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem você é, qual a tua formação, como que você atua, por favor. Obrigado, Vitor, obrigado à Associação Médica. Então, eu sou graduado pela Universidade Estadual de Londrina também. Tive minha formação de cirurgia geral aqui em Londrina, na Santa Casa, na cirurgia vascular, e tenho título pela SBACV em endovascular, em Doppler, e entre outras ações também. A gente trabalha basicamente em todos os hospitais terciários aqui da região, exceto a Santa Casa de Londrina. Então, no Hospital Evangélico, no Hospital do Câncer, principalmente. O que vamos falar hoje sobre o paciente diabético no seu total, né? Principalmente algumas das suas complicações que acabam envolvendo a vascular. Isso aí, estão à disposição. Muito bom, Igor. Então, um problema muito grande, Você vê que no Brasil, em torno de 7% da população tem diagnóstico de diabetes mellitus, incluindo todos os tipos de diabetes. E são 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, Se pegar aqui, talvez na Grande Londrina, a gente tem mais de 50 mil pessoas com diabetes, Então, é uma condição muito desafiante para essas pessoas. E também para a sociedade em geral, por exemplo, foi gasto no Brasil 42 bilhões de dólares em 2021 com diabetes, Então, o diabetes, ele, além de ser uma carga, uma dificuldade para as pessoas, também gera custos para as próprias pessoas e para a sociedade em geral. De maneira geral, a gente sabe que o diabetes está muito ligado ao estilo de vida, Igor? Então, a gente vê que quanto mais a gente tem melhor estilo de vida, mais a gente consegue controlar o diabetes. Talvez um assunto muito interessante é a gente aproveitar esse momento e diferenciar um pouquinho os tipos de diabetes. Eu queria falar um pouquinho que o tipo mais comum de diabetes é o diabetes tipo 2, que ele aparece principalmente nas pessoas acima de 35 anos, ele está muito associado à história familiar, ele está muito associado também ao surgimento, também à obesidade, ao sedentarismo, e na maior parte das vezes a gente inicia o controle com medicamentos orais. Já o diabetes tipo 1, a gente sabe, Igor, que inicia já normalmente na infância ou na adolescência, e ele necessita utilizar a insulina desde o início. Então, eu acho que são as coisas mais importantes ali, São os dois tipos mais importantes. A gente tem também outros tipos de diabetes, o diabetes gestacional, o diabetes associado a medicamentos, e estão aumentando lá a lista de causas de diabetes mais recentemente. O Igor, talvez você pudesse contar um pouquinho por que o diabetes ele machuca tanto os vasos, por que isso está correlacionado, Você que é um médico, um cirurgião vascular, um angiologista, contar para a gente um pouquinho por que o diabetes afeta tanto o sistema vascular das pessoas. O diabetes, ele sendo não só um processo inflamatório que leva à disfunção do pâncreas, ele acaba levando também à disfunção
do endotélio, que é o vaso mais íntimo, mais interno, a estrutura mais interna do vaso. E esse processo inflamatório vai levando a uma calcificação precoce, uma disfunção dessa camada mais íntima, que também ela está ligada a várias liberações de hormônios e de produtos que levam ao nosso vaso, que fazem com que o nosso vaso tenha uma função normal dentro do nosso corpo, né? E com o tempo, entre aspas, essa calcificação vai não só deteriorando o vaso, mas também deteriorando todas as estruturas que envolvem que fazem parte do vaso, né? Ou que o vaso está envolvido. Por exemplo, os pés, as mãos, as artérias carótidas, as artérias do coração e por assim vai, né? Todo esse processo inflamatório está, claro, diretamente ligado aos hábitos de vida com que essa pessoa trouxe, não só alimentares, mas também de atividade física, de sedentarismo, mas também a situações propriamente hereditárias em que determinam aí uma falha do corpo em poder se autorregular, né? E assim prevenir algumas complicações. Né? Uma das complicações mais conhecidas é o pé diabético, que é a denervação progressiva do pé, né, da extremidade, pode ser o pé, pode ser a mão, geralmente é no pé, porque o pé ele está sujeito a mais traumas, e essa denervação levando daí finalmente daí com alterações biomecânicas que levam daí a lesões no pé, a úlceras no pé e daí finalmente a perda de dedo, etc. Né? A uma amputação. Então a ideia a vascular ela está inserida no meio da diabetes, principalmente no apoio a essas complicações, nem tanto na prevenção da doença, mas quando se fala em pé diabético, na prevenção daí de novas doenças, novas feridas, novas lesões no pé desse paciente que já é acometido com a doença diabetes. Né? Eu vejo, né, na minha rotina um desafio muito grande o cuidado com os pés, né, dos nossos pacientes com diabetes, né, é um desafio muito grande, né? Que sinais você acha, você podia falar um pouquinho, Igor, que a pessoa pode perceber no pé, que cuidados que ela pode ter com os pés, a pessoa com diabetes, para evitar lesões? O que ele pode tomar de cuidado? E quais são os sinais de alerta? Falar, olha, eu preciso procurar ajuda. Né? É bacana isso, cara, porque as pessoas não prestam atenção, os diabéticos não prestam atenção que o pé dele está ficando insensível, né? Que ele não tem mais sensibilidade, é um pé anestesiado, e essa anestesia ela vai desde a ponta dos pés, planta, e assim vai subindo, como a gente fala em meia, né? Vai subindo antepé, médio pé, tornozelo, meio da perna e assim vai, né? A grande observação que os pacientes têm que ter, principalmente após o banho, é sentar, olhar para o pé, secar o pé direito, ver se não tem nenhuma lesão interdigital entre os dedos, né? Assim como prestar atenção naqueles calçados que veste, né? E essas pessoas já com insensibilidade do pé, nunca andar descalça, né? Sim. Nunca andar descalço, porque não é incomum a gente pegar um sujeito qualquer que foi andar na calçada de casa, mesmo dentro de casa, e queimou a planta do pé e acaba finalmente por perder o pé por causa de uma queimadura simples, que ele não sente. O Igor, se pudesse falar, aproveitando um pouquinho, paciente diabético, como é que deve ser o sapato dele? É para usar meia, não é? Conta isso por aqui, não sei qual que é a tua experiência. Conta, né? Sim, precisa usar meia, né, para proteger. O sapato é aquele sapato que oferece maior proteção, né, que não tem nenhuma costura interna, assim propriamente. Geralmente são aqueles sapatos um pouco mais largos. Né? É o sapato feio. É o sapato feio, não é aquele sapato bonitão, bico fino, né? Não é aquele sapatinho bonito, aquela sandalinha, sapatinho bonitinho que a mulher gosta de vestir, né? Mas é aquilo que vai o proteger, né? Uma outra coisa para esses pés também, para essas pessoas com pés já com insensibilidade, que tem essa dificuldade já que já tiveram já alguma lesão, é ter um
uma palmilha já propriamente desenhada para aquele pé que já tem uma alteração biomecânica, né? Por quê? Porque com essa denervação progressiva, o que vai acontecendo é que aquela estrutura básica do pé, do arco plantar, ela vai sendo, com o tempo, ela pode ser destruída e essa ergonomia do pé, ela se perde. E se perdendo a ergonomia do pé, novos pontos de pressão vão ser formados e com esses novos pontos de pressão, novas feridas, lesões, úlceras podem vir a acontecer. Então, para esses pacientes, eventualmente precisa também de palmilhas de contato total. Acho que é muito interessante, né? A gente vê que, felizmente, começa a aparecer oportunidades também na indústria também de desenvolver sapatos especiais para pessoas com diabetes, né? Então, eu acho que é uma questão aí que começa também a aparecer até um mercado para isso, o que é bom para os nossos pacientes, porque eles têm a oportunidade de usar sapatos, de repente, mais específicos. O que é excelente, porque quando você vai numa casa ortopédica, numa casa hospitalar, de produtos hospitalares, eles sempre encontram lá o sapato diabético, aquele que é feio, né? E eles não querem, né? Eles não sentem a vontade em usar aquilo, né? Então, realmente, o mercado tem, já nos últimos 10 anos, oferecido cada vez mais sapatos já direcionados para essas pessoas, né? Então, tem havido sim um conforto vindo da indústria para direcionado a essas pessoas também. Isso é verdade. Eu vejo a questão da neuropatia, né, que é o que você estava comentando, né, Igor, que é a questão no fundo, né, os nervos das pernas, ali eles ficam machucados pelos anos do diabetes não apropriadamente controlado, né, normalmente depois de anos já de diabetes, né, não é uma questão que aparece nos primeiros anos, né, explicando para os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores, mas com o passar do tempo, nessa neuropatia, que vai machucando o pé ali, que a pessoa pode perdendo a sensibilidade, né, então não sentir tão bem, né, as lesões no pé, isso também prejudica, né, ele perceber que fez uma úlcera, que fez um machucadinho ali no pé, né. Além disso, essa neuropatia pode estar associada à dor, né, que é bem a dor, a gente fala em meia ou em luva, né, então que acomete os dois pés ou as duas mãos, né, mais comum nos pés, que é uma dor principalmente à noite, é uma dor que ela é mais quando a pessoa está parada, né, não é tanta dor, a dor da obstrução, né, da aterosclerose, que é uma dor que piora quando anda, né, ainda que às vezes dá uma misturada. Então esse paciente, né, acho que é o que tem que ficar mais atento, né, com o problema de machucar os pés, né, porque ele justamente está em mais risco, né, ele tem que ficar mais atento. Então, você que tem diabetes, né, e sente o pé enformigado, não tem a sensibilidade tão boa, sente dor em pés, né, conte isso para o seu médico, né, para ele te ajudar como prevenir, né. É aquela dor que não deixa o cara dormir, né, não isso, deixa a né? pessoa dormir. Às vezes puxa o lençol e dói, né? Então, isso. E tem medicações para cuidar disso, né? Para tratar disso, né? Neurolépticos que atuam no controle de dor desses pacientes. Mas realmente é uma coisa que já deve se levar em conta mesmo já o início, a ação já de forma mais agressiva da doença, já quando está num ponto como esse, né? E Vitor, o que mais que a gente pode falar sobre diabetes para apoiar, para ajudar essas pessoas, não só com neuropatia diabética, mas com outras doenças que o diabetes levam também? Eu acho que é muito interessante, né, a gente lembrar que, né, a gente quer proteger os nossos pacientes com diabetes, evitar que eles tenham as complicações, né, Igor? Esse é o nosso objetivo, né? Se der para evitar que tenha o diabetes, melhor ainda, né, se a gente conseguir, mas pelo menos prevenir que tenha as complicações, né? E a gente tem estudos de longa data, né? 2 deles eu vou falar o nome, se alguém quiser olhar depois, né? O DCCT e o KPDS são estudos bem clássicos na endocrinologia, que eles mostram que o controle glicêmico, né? O controle da glicose é muito poderoso em prevenir esse tipo de complicação, né? Então, principalmente essa neuropatia e também proteger a visão, proteger os rins, né? Isso. Tá, eu acho que esses estudos eles mostram muito isso. Quando a gente tem uma glicose bem controlada, eu diminuo muito, mais da metade, o risco de ter essas complicações. Então, acho que essa é uma informação importante, né? Você que tem diabetes, né? Controle a tua glicose, porque isso vai te trazer muito poder de ser protegido, né? Então, a gente tem um exame, né, Igor, que a gente está muito acostumado, por exemplo, que é a hemoglobina glicada, que faz uma média da glicose dos últimos 3 meses. Com certeza, você que tem diabetes, faz esse exame.
sabe, valores de glicada menor que 7%, a proteção é muito maior, né? Eu tenho muito menos risco de ter problema nos pés, nos olhos e nos rins. Além disso, também protege muito, né, a gente controlar também a pressão, né, uma pressão bem controlada, passar de 13/8 talvez seja um número meio relevante, né, talvez até um pouquinho menos, e controlar bem o colesterol, né. Eu acho que são os fatores ali que a gente consegue fazer de maneira mais importante, né? E lembrando que o diabetes é aquela doencinha chata que é invisível, né? Quantas vezes já não chegou um paciente para você todo arrebentado, já na fase já final do diabetes, já com insuficiência renal, com uma oftalmopatia importante já para o diabetes e nem sabia que a tinha, né? Então, para isso, a pessoa tem que sim procurar um médico, fazer um controle geral dos seus exames, saber como vem vindo, como tem passado, qual que está sendo a evolução, porque descobrir simplesmente porque está tomando muita água, isso é do passado, né? Não dá. A coisa já andou muito, já andou né? muito, né, cara? Não dá para chegar nessa fase em que a gente ainda depende de alguns sinais ainda lá do passado, sinais clínicos, né? De que a doença já está muito avançada, a gente não pode esperar isso. Tem que ir atrás de coletar os exames gerais, saber como é que está, procurar um médico. Nesse sentido, até muito interessante, né, Igor, aproveitando isso aí, que a gente tem estudos que mostram, né, a pessoa descobriu ainda no que a gente chama de pré-diabetes, né, então só para a gente, né, normalizar a informação, a glicose em jejum o normal dela é até 99, entre 100 e 125 a gente chama de pré-diabetes, acima de 125 eu chamo de diabetes, né, diabetes mellitus. Então, por isso que a gente recomenda pessoas acima de 40 anos ou com fatores de risco importante para diabetes, obesidade, síndrome do ovário policístico, diabetes gestacional, história familiar, né? Ou fazer um exame pelo menos anual da glicose para avaliar os seus níveis de glicose. Se tiver diabetes para tratar, se por acaso cair numa faixa de pré-diabetes, que é essa glicose entre 100 e 125, a gente tem uma oportunidade muito interessante. Tem um estudo que chama DPP, que é muito interessante, que ele mostrou que se eu perco 8% do peso e faço 150 minutos de exercício através de uma dieta, e a perda de peso foi através de uma dieta saudável, eu reduzo em 60% o risco da pessoa vir a ter diabetes. Então, acho que essa é uma informação muito legal. Você ali que tem pré-diabetes, a tua chance de evoluir para diabetes tipo 2, no caso, né, gente? Ela é muito maior se eu consigo perder 8% do peso e fazer 150 minutos de exercício por semana. Então, acho que é uma coisa muito interessante da gente sempre divulgar, né? Então, você está nessa faixa, você tem a sua chance de ouro de tentar prevenir o aparecimento do diabetes, né? Então, acho que é muito relevante, né? Como é que você orienta, Igor, a questão do exercício nos pacientes que têm às vezes, né, alteração de sensibilidade nos pés, ou até que tem algum problema arterial nos pés, né? Às vezes às vezes tem as artérias das pernas e dos pés um pouco já obstruídas. Como é que você orienta o exercício? Vitor, os meus pacientes diabéticos, eles são pacientes geralmente já idosos com múltiplas comorbidades, então eles já têm as suas limitações, né? Então pedir para essa pessoa para ter atividade física é uma coisa muito difícil. Então, a gente pede geralmente para a família colocar para uma academia assistida, e tem que ser assistida, numa fisioterapia assistida. E quando você não tem nenhuma opção, é mesmo a mini ergométrica. Aquela mini ergométrica baratinha de fisioterapia mesmo, sabe? Que em cima de uma mesa ele faz um remo, ele está sentado na cadeira, coloca nos pés, ele faz uma bicicleta. E o mínimo que ele faz disso daí já ajuda bastante, não só para o controle da sua propriocepção, mas também para o controle do seu equilíbrio, assim, ele poder desenvolver e realizar suas atividades mínimas e habituais domésticas. E assim, o que eu dou de maior importância para esses pacientes é o quê? Para ele conseguir ter um pouco de autonomia. Porque quando ele já perdeu, já está com o pé insensível, já está com o tato insensível, esse paciente ele se sente muito dependente, né? Então a gente tem que oferecer aquele mínimo sem oferecer risco. Então não é isso, é isso aí.
Eu vejo que, né, uma coisa interessante é que assim, os primeiros 10 anos depois do diagnóstico do diabetes, normalmente as pessoas não têm, infelizmente, esses sintomas ainda, né? Normalmente aparece depois de 10 anos, 5 a 10 anos depois do diagnóstico do diabetes. Então essa é uma janela de oportunidade, né? Porque no fundo o que vai acontecer com a pessoa depois de 10 anos, né? Se ela vai ter uma vida com saúde, né? Com bastante qualidade de vida, depende muito de como ela tratou nesse primeiro momento, né? Então não podemos perder esses primeiros 10 anos, né? Mesmo para quem perdeu, tem coisa para fazer ainda, tem maneira de proteger. Nesses primeiros 10 é o quê? É você reduzir mesmo a resistência à insulina com atividade física motora, exigindo do músculo uma ação, né? Até para, né, a gente evitar as complicações. Exatamente. Essa é uma janela de oportunidade fantástica, na minha opinião, né, que a gente não pode perder. Então, lembrar disso. Mas qualquer fase é possível tratar. Eu acho que são as questões ali que a gente tem mais importantes, mas é que existem janelas de oportunidades ali que a gente não pode perder, né? Quanto mais precoce, melhor para o meu futuro, né? Então, você que tem diabetes, né? Hoje é o melhor dia para você começar a tratar, por favor, a partir de hoje, né? Tudo bem, talvez para trás ficou um pouquinho ali, mas tá bem, vamos caprichar mais a partir de hoje, vamos procurar ajuda, né? Então, acho que existem muitas estratégias que a gente tem hoje em dia para ajudar as pessoas com diabetes. Uma outra área que eu vejo que melhorou muito nos últimos, vamos colocar aí, 9, 10 anos, né, são o surgimento de medicações para o tratamento do diabetes que comprovadamente protegem, além dos olhos, dos rins, das pernas, né, que eles protegem a parte vascular, né, então diminui tanto o risco cardíaco, né, então o risco de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca, né, como o próprio risco de AVC, né, então eu vejo que hoje a gente tem medicações que surgiram nos últimos anos, algumas até fornecidas, hoje a gente consegue, dependendo do perfil do paciente, conseguir pelo SUS, por exemplo, na Regional de Saúde, e que permitem a gente tratar as pessoas diminuindo muito o risco cardiovascular dela, né? Então esse para mim eu sinto que foi um belíssimo avanço aí dos últimos 10 anos, né? Então isso nos deixou mais poderosos, né? Vamos dizer assim, né? Em ajudar os pacientes, né? Porque foram avanços incríveis mesmo, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje medicação que diminui em 40% o risco da pessoa ter um AVC, por exemplo, né? Que é uma outra complicação, né? Um derrame, né? O famoso derrame, que as pessoas, a gente tem um risco aumentado em pessoas com diabetes, e essas medicações diminuem esse risco. Eu tenho, por exemplo, medicações que diminuem 40%, 50% o risco da pessoa evoluir para hemodiálise, né? Então diminui muito esse risco, protege muito os rins da pessoa, né? Então eu vejo que é um avanço interessante também, né, Igor? Não sei se você vê os seus pacientes utilizando essas novas classes de medicações. Ah, sim, muitos. Muitos daqueles que têm condição para fazer uso são implementados, sim. Não só por mim, mas também pela equipe de cardiologia, né, que tem muito mais mão em gerenciar essas medicações do que o vascular propriamente dito, né? Mas sim. Existe um outro assunto que é interessante também, que é assim, será que diabetes tipo 2 é possível ter cura, né? A gente escuta, né? Vê muito no Instagram, assim, diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 2 associado à obesidade, normalmente aparece depois dos 30 anos, né? 30, 35 anos. A gente não pode falar em cura do diabetes mellitus tipo 2, mas o que tem estudos mostrando assim, quando a pessoa, dentro do primeiro ano que descobriu que tem diabetes tipo 2, se ela tem sobrepeso ou obesidade e ela perde 15% do seu peso, ela tem 90% de chance de deixar de ter o diagnóstico de diabetes. Então é uma informação muito interessante. Pode ser que mais para frente ela venha a ter de novo o diagnóstico. Mas né, quem descobriu agora que tem diabetes, tem sobrepeso, obesidade, com uma alimentação saudável, se conseguir ali uma perda importante de peso em quem tem sobrepeso e obesidade, ele pode sim, ele tem uma chance razoável de deixar de ter o diagnóstico de diabetes, né? Então só isso reforça, né, como que tratar o diabetes é muito importante. Então a gente não fala de uma cura do diabetes, né, uma remissão, né? Remissão quer dizer, né, no fundo está ali meio por baixo, mas eu não consigo nem ver no exame. Ótimo, protege muito o paciente. Uma outra população que também acho que é muito interessante, né, Igor, que eu não sei se você tem no seu consultório, mas os endocrinologistas tratam também, né, são as crianças e adolescentes com diabetes, né?
Acho que não é muito não, teu perfil, né? Raro. Felizmente, né? Que não chegam tanto no vascular, né? Esse é um pepinão. Né? Felizmente eles têm menos chance dessas, né, das complicações, né? Porque tem menos tempo de doença, né? Mas o diabetes tipo 1, né, ele afeta, né, começa entre 5 e 15 anos de idade, normalmente, né? Uma doença autoimune, não é familiar, né? É aquela criança, né, que começou a urinar muito lá na escola, começou a perder peso, está comendo um monte, perde peso e urina muito, né? E vai descobrir que a glicose está muito alta já, né? Às vezes até precisa de internação. E esse também é um desafio muito grande, né? Para as crianças e para as famílias, né? Porque elas vão ter diabetes por muito tempo da vida, né? Então esse é um desafio enorme, né? E essas, de novo, né? Quanto mais precoce eu consigo controlar o diabetes, é melhor. Mas é um desafio muito grande também para as famílias também, né? Que tem que educar aquela criança ali também para ter uma alimentação saudável desde o início, né? Não é mais tanto proibições alimentares, é mais escolhas, né? Mas é um desafio enorme que eu vejo para as crianças, em primeiro lugar, mas também para as famílias que querem o bem das suas crianças ali, né? Então, o diabetes tipo 1, né, ele é uma doença que precisa de insulina desde o início, ele tem mais variação da glicose, né? A glicose sobe, desce, né? Faz hipo, faz hiper, né? Então, esse paciente ele precisa de mais atenção ainda, né? Tanto dos pais como da própria pessoa, né? E depois ele vai virar um adulto, né? Um adolescente, um adulto com diabetes tipo 1 também. Em torno de 10% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 1, né? A imensa maioria é o diabetes tipo 2, né? Mais comum. Já uma outra coisa que está acontecendo, infelizmente, né? Associada à epidemia de obesidade que a gente tem, também entre as crianças, a gente tem tido já diagnóstico de diabetes tipo 2, que é esse diabetes, né, que era para aparecer depois dos 35 anos, em adolescentes, né? Então, a obesidade. Então, pessoas que têm história familiar para diabetes tipo 2 e crianças com muita obesidade na adolescência, a gente está começando a ver também, o que é muito difícil, né? Mostra que a gente combater a epidemia da obesidade infantil também é um desafio muito grande, porque esses casos, né, não eram para ter acontecido, né? Eles aconteceram porque o nosso ambiente, né, é um ambiente que favorece, né? Não sei se você observa, né? Mas entre as crianças, infelizmente, a gente tem tido muitos casos de obesidade, né, Igor? Não sei se você observa, talvez, na escola, quando você vai... não sei se você tem observado isso, né? Pegar filhos, né? Sim. Né? Então, acho que é uma área também muito, muito desafiante, né? Para as pessoas, também essa questão da obesidade infantil, de como que isso vai trazer consequências lá para o futuro. Né? Então... Bom, Igor, talvez assim, não sei o que você queria deixar de mensagem para os seus pacientes, para os nossos pacientes, né, para as pessoas que têm diabetes, como é que eles podem proteger os vasos, né, como é que eles podem se proteger, talvez você deixasse uma mensagem final. Acho que a primeira coisa é procurar seu médico e coletar exames gerais. Né? A segunda seria não para. Não pare, sempre tenha alguma atividade física, faça alguma coisa que te dê prazer. Como eu falo para meus pacientes, na oportunidade que você tem para você ganhar massa muscular e você puder desenvolver isso, desenvolver esse hábito, vai ser muito melhor para você no futuro, em que você vai realmente precisar de musculatura para você não desenvolver tanta dificuldade para desenvolver suas atividades. A terceira coisa seria prestar atenção um pouquinho na alimentação. Claro que a gente tem nossos abusos, mas o abuso recorrente ele leva a essa doença, né? Ele atrapalha muito, atrapalha bastante a gente. E finalmente, para os pacientes que já têm o diabetes, sempre prestar atenção naquilo que nos pés. Então, se os pés estão mudando o formato, está doendo mais ou está deixando de sentir dor, procurar o seu vascular, tá? E por que eu falo só isso? Porque isso já vai te dar sinal de que meu tempo de caminhada está ficando menor, ou já não estou conseguindo caminhar porque não tenho equilíbrio, não estou conseguindo desenvolver aquelas atividades que antes me davam prazer por causa disso. Então, acho que
de forma geral, acho que é isso que daria para a gente orientar agora, né? Eu também queria aproveitar nesse dia, o Dia Mundial do Diabetes, agora que é 14 de novembro, vai ser, você, uma pessoa que tem diabetes, né? A gente está num momento hoje de muitas descobertas, de muitas possibilidades de tratar adequadamente, né? De proteger as pessoas da complicação. E acho que você devia entender a questão de você ter o diabetes como um chamado para você, como todos nós, né? Termos uma vida mais saudável, com uma alimentação saudável, fazendo exercício e procurando sempre o auxílio médico. Então, acho que a gente tem várias ferramentas hoje que são muito poderosas, tanto de estratégias alimentares, quanto orientação de estilo de vida, como medicações que protegem as pessoas. Então, procure ajuda, não fique sem se cuidar, porque existe muita possibilidade de oferecer saúde e prevenção para as pessoas que têm o diagnóstico do diabetes. Tá bom? Então, eu queria agradecer o Igor, que veio aqui com a gente, o Dr. Igor, que é vascular, veio aqui com a gente. Agradecer também a ML. Obrigado pela oportunidade, Vitor. Obrigado à Associação Médica. E estamos à disposição para um dia também fazer uma nova discussão como essa, só de vascular. Bom, um abraço a todos. Abraço a todos os espectadores que participaram, que ouviram, que estão nos acompanhando. Nos sigam nas redes sociais, ML Londrina. Nos sigam no Instagram, no YouTube, para que possam receber sempre as informações com as melhores evidências científicas. Um abraço a todos. Um abraço.